Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista. Este é o dia em que temos a oportunidade de partilhar o grande amor de Deus para com todos nós e com todos aqueles que ainda não o conhecem. Por isso que a paz de Deus seja com cada um de nós, as suas bênçãos toquem a nossa vida. Nós vamos começar este momento de celebração com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor esteja conosco e venha realmente ao nosso encontro. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso em todas as ocasiões, Tu és aquele que está sempre alerta, seja qual for a estação do ano, seja qual for a nossa circunstância, a nossa vivência, Tu estás decididamente sempre perto de nós. Porque Tu és um Deus presente na vida de todos aqueles que Te buscam. E mesmo que, Deus, bem o sabemos, mesmo aqueles que ainda não Te conhecem, mas que têm interrogações profundas na sua existência, têm dúvidas, Tu és aquele que está presente e que queres responder. Quer responder não logicamente, mas responder ao coração. Quer responder no profundo do nosso ser. Pai, neste tempo em que começamos a falar de que falta água, que nós possamos receber da Tua fonte divina, aquela água que tira toda a sede. Vem alimentar a nossa vida, Senhor. Vem ser connosco, vem abençoar este culto, vem abençoar a oportunidade de estarmos juntos como Tua Igreja, seja nos templos, seja nas casas, em qualquer parte. Possamos nós ir à praia ou estar num momento de piquenique em família, tiremos um momento para ter contigo realmente um encontro essencial. Fica, pois, connosco, abençoa-nos e guarda-nos. Nós oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem ao Senhor, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquemos sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus decretos são para toda a terra, para que o seu povo obedeça à sua lei e guarde os seus decretos. Aleluia. Amém. Especialmente tendo em conta as crianças que estão nas suas casas, propomos um cântico que se chama Viagem para Jerusalém, com o grupo de louvor Canção do Céu. Escutem com atenção e aprendam este cântico e cantem com os vossos pais, com os vossos colegas, porque é divertido, é bonito e é uma bela mensagem. Viagem
Prezados irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e a partir do versículo 31, que diz assim, acerca do amor de Deus, que é maravilhoso: que diremos disto? Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, como é que não nos dará tudo com o seu Filho? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Será porventura Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e que ocupa o primeiro lugar junto de Deus, pedindo por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? Os perigos? A morte? Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti, estamos expostos à morte todos os dias. Tratam-nos como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isto, saímos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus que nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, para início da reflexão que vai ser feita para o dia de hoje, gostava de começar com um cântico. E provavelmente não será conhecido, mas é bastante simples. Diz apenas: graças dou, bendito o Senhor, pois Tu és o meu Salvador. Tu, por mim, te deste na cruz. Teu para sempre sou eu, Jesus. E então é assim. Graças dou, bendito Senhor, pois Tu és o meu Salvador. Tu por mim te deste na cruz, Teu para sempre sou eu, Jesus. Quem ou o quê nos pode separar do amor de Deus? Do amor que está em Cristo Jesus? Diz São Paulo, será o sofrimento, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou até a própria morte, ou o medo da morte. Diz São Paulo ainda, eu estou convencido que nada nos poderá separar do seu amor. Esta declaração de Paulo é um hino muito antigo, um hino que traz uma promessa maravilhosa, uma promessa extraordinária, que o amor de Deus está sempre disponível. Está sempre bem perto de nós. Não há qualquer poder que nos possa afastar deste amor divino por mim, por ti e por todas as pessoas deste mundo. Seja a dor, seja o sofrimento, que fazem parte desta vida, a nossa caminhada neste mundo, como crentes, não se faz sem sofrimento, sem dor. E por isso mesmo, estamos capacitados para, no meio dessas dificuldades, também ajudar aqueles que não creem e que passam por dificuldades e perguntam: onde está Deus? Ora, Deus está sempre connosco. A vida não tem só caminhos suaves e fáceis. Também temos estradas cheias de espinhos, desertos de sentido, de esperança, com momentos por vezes bem escuros, tempos perigosos. Quando, por exemplo, acontece a perda de um familiar
ou de um amigo ou uma amiga, alguém muito importante para nós, quando há uma ruptura de uma ligação especial, particular para nós, sentimos tristeza, sentimos dor, por causa do nosso sofrimento, duvidamos do que está a acontecer à nossa volta. Duvidamos de tudo, duvidamos de todos, duvidamos de nós próprios. E pior ainda, podemos até duvidar que o Senhor nos continua a amar. São aqueles momentos onde ninguém, por mais forte que seja, consegue aguentar-se pelas suas próprias forças. Mas é precisamente a graça de Deus que nos pode dar forças e ânimo para ir em frente. O apóstolo Paulo sabia o que era passar por momentos de grandes dificuldades. Ele foi perseguido várias vezes, foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi fustigado com varas. O facto de ele ser um homem cheio do Espírito Santo não o livrou do sofrimento. E na sua última carta, estando ele preso, despede-se do seu filho espiritual, Timóteo, em que abre o seu coração para dizer que estava a enfrentar coisas como nós: solidão, abandono, privações, traições e até a ingratidão daqueles que tinham andado com ele. Apesar de todo esse sofrimento moral, físico, espiritual mesmo, ele sabia que não caminhava para um fim trágico, mas avançava rumo à glória, para receber de Deus aquilo que lhe estava prometido, a sua recompensa. E foi precisamente a graça de Deus que o manteve firme. A graça de Deus que fez com que ele vivesse, em termos da sua prisão, realmente de uma forma diferente. Foi pela graça de Deus que ele consolou e confortou outros, cumprindo totalmente o seu ministério. Foi a graça de Deus que o encheu de esperança, mesmo diante da morte. E foi a graça de Deus que o levou a dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos e irmãs, há países onde, por causa da fé, por causa do testemunho, por causa do amor de Deus, famílias inteiras são perseguidas. Há intolerância religiosa, há discriminação, mas no nosso contexto isso não acontece dessa maneira. E por isso o nosso perigo não está nas perseguições, o nosso perigo pode estar naquilo que porventura até é bastante agradável. Aquilo que talvez nos possa separar do amor de Deus são coisas às quais nós damos valor e que escolhemos em vez dele. Por exemplo, talvez demos mais valor à nossa própria família do que ao amor de Deus. Talvez valorizemos mais os nossos amigos do que o amor de Deus. Às vezes temos que fazer escolhas. E quando nós escolhemos coisas que nos são agradáveis, mas que vão, porventura, contra a vontade de Deus, nós estamos a separar-nos do amor de Deus. Há coisas que são muito agradáveis e boas, um bom espetáculo, seja ele desportivo ou musical, toda e qualquer coisa que nos possa separar do amor de Deus, temos aqui este alerta que faz São Paulo. Ninguém tem a capacidade de lidar com estas coisas se a graça de Deus não estiver connosco. Porque nós somos frágeis, como vasos de barro. Mas pela graça, somos consolados nas nossas dificuldades, nas nossas escolhas. Tornamo-nos recipientes do conforto divino para sermos canais de consolação. Nem sempre seremos poupados do sofrimento, nem sempre teremos alívio da dor, nem sempre a cura será a nossa realidade. Mas mesmo assim, a graça de Deus jamais nos faltará e Ele sempre nos acompanhará.
No Salmo 63 diz assim, esta frase extraordinária: a graça de Deus é melhor do que a vida. Melhor do que a vida. E na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 12:9, diz: a graça de Deus nos basta. E o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É essa graça bendita que nos salva, nos fortalece, nos capacita a lidar continuamente com o nosso sofrimento e aqueles que estão à nossa volta. Por isso, lembrando novamente as palavras do apóstolo Paulo, podemos entender que nem a morte tem o poder de nos separar do amor de Deus. Afinal, uma nova vida junto de Deus espera por todos aqueles que tenham sido lavados, tocados pela vida de Cristo. Essa é a promessa que nos tem sido dada. Essa é a promessa que a Bíblia nos comunica. Nada, nem ninguém nos pode afastar do amor de Deus. Nem mesmo a morte física tem esse poder. O amor de Deus é maior do que tudo. Ele sustenta o universo, Ele me sustenta a mim e a ti. Que promessa maravilhosa! Nada nos pode separar do amor de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a minha exortação é que permaneças firme, permaneces fiel neste amor, nesta graça que te é dada. E por isso, que Deus te abençoe ricamente. Amém. Após este tempo em que refletimos na palavra do Senhor, em que ouvimos da viva esperança que Ele deposita nos nossos corações, é também a oportunidade de um gesto da nossa parte. É um momento de gratidão, de darmos graças pela vida, darmos graças pelo amor de Deus, darmos graças pela sua proteção, darmos graças por todas as coisas, mesmo aquelas que nós não conhecemos e não vemos, porque Deus está sempre presente. Então, todos aqueles que tiverem a oportunidade de colocar à disposição parte dos seus recursos, daquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos, pode fazê-lo através deste número que está em rodapé para transferir realmente um valor para a conta da Igreja.
e que o Senhor ricamente abençoe todas as ofertas e abençoe a sua vida. Amém. Oremos. Ó Deus nosso Pai, damos-te graças por tudo o que Tu és e por tudo o que fazes por nós e por nos chamares a ser realmente testemunhas da Tua promessa, da Tua esperança, da Tua bênção. Num mundo, Senhor, tão cheio de perigos, tão cheio de trevas, que nós possamos ser aquilo que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Um sinal de esperança, um sinal de luz. Pedimos que toques a nossa vida, que nos ajudes a que as nossas palavras, os nossos atos, o nosso coração, o nosso modo de viver seja mais de acordo com a Tua santa vontade. Pai, que as palavras da Escritura nos ajudem a ter confiança, nos ajudem pelo testemunho de outros, como Paulo e tantos outros, que fizeram com que nós chegássemos à fé. Que na nossa mente, no nosso espírito, esteja realmente essa noção. Tu estás connosco, sempre. Por isso te pedimos, continua connosco, envia-nos realmente no Teu amor, envia-nos na Tua paz. E nós o pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou nudez, nos poderão separar do amor de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do seu amor. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus.